Nós estamos no livro de Atos, capítulo 10, e nesta noite eu gostaria de pregar sobre a visão missionária de Deus. Você já conhece um pouco da visão missionária do Templo Batista Maranata. A nossa igreja, graças a Deus, é conhecida como uma igreja missionária. Mas, irmãos, qual que é a visão de Deus? O que Deus pensa sobre missões? O que Deus ensina sobre missões? Será que a nossa visão é a mesma de Deus? Será que a visão de Deus tem sido a mesma da nossa? Meus irmãos, eu quero fazer parte de uma igreja com a visão de Deus. Eu não estou atrás de uma igreja popular, eu não estou atrás de uma igreja próspera financeiramente, famosa, eu não estou atrás de uma igreja nem grande nem pequena. Eu estou atrás de uma igreja que está dentro da vontade de Deus. Aqui no livro de Atos, a igreja de Jerusalém tinha acabado de ser expulsa da cidade. Todos os membros da igreja foram perseguidos e expulsos, e só ficaram para trás os apóstolos. Mas todos os membros da igreja foram expulsos. Seria como todos vocês serem expulsos de Goiânia, ficando na cidade apenas nós, os pastores. Pedro e João tinham acabado de realizar uma campanha evangelística na cidade de Samaria, onde eu diria que a grande maioria das pessoas daquela cidade foi salva. Filipe, o evangelista, tinha acabado de ganhar para Cristo um homem muito famoso que pertencia ao país da Etiópia. Ao mesmo tempo, Saulo de Tarso, perseguidor implacável da igreja, se converter a Jesus Cristo, a caminho para Damasco, onde ele planejava capturar e prender e torturar mais cristãos. Pedro tinha acabado de realizar um grande milagre na cidade de Jope, quando Deus se lembrou de uma outra cidade chamada Cesareia. Esta é a visão que Deus possui sobre missões. Não é um lugar, não é 2 lugares, não é 3 lugares, mas é o mundo inteiro. A última ordem de Jesus havia sido muito clara: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E essa palavra tanto significa ao mesmo tempo. Então isso nos mostra, Deus não fica contente com apenas um local, uma cidade, uma igreja, um estado, uma nação, mas Deus só fica contente quando é o mundo inteiro. Um dos maiores empresários do nosso país se chama Abílio Diniz. Hoje Abílio Diniz tem quase 80 anos de idade. E ele é o 9º homem mais rico do nosso país. Ele come pouco, trabalha cerca de 10 horas por dia e exercita regularmente. E uma das maiores qualidades deste homem é a determinação. Ele sempre termina o que ele começa. Ele sempre cumpre as suas promessas. Por causa da sua determinação, ele já conseguiu salvar muitas, não poucas empresas da falência. E por causa da sua determinação, ele mesmo já se levantou da derrota muitas e muitas vezes. Infelizmente, há pastores e há crentes que estão acomodados e contentes com o tamanho de suas igrejas. Acomodados se almas estão sendo salvas ou não durante os cultos. E se a igreja envia ou não missionários. Mas esta não é a visão de Deus. A visão que Deus tem do ministério é diferente. Jesus disse qual era esta visão, quando ele disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Diz o versículo: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas qual é a visão que Deus tem sobre missões e que a igreja deveria possuir também? É uma visão de expansão, é uma visão de inclusão e é uma visão de pregação. E se você e eu queremos fazer parte da visão de Deus, então essas qualidades precisam fazer parte do nosso ministério.
Primeiro, uma visão expansionista. Atos 10:1 diz: e havia em Cesareia, havia ali um homem chamado Cornélio. Ele era centurião, ele era romano, ele era um homem importante. Porém, mais importante que ele era a cidade, Cesareia. Ela ficava a cerca de 50 quilômetros de distância de onde Pedro estava, na cidade de Jope. Provavelmente, Pedro viajou de barco para Cesareia, porque as duas cidades davam acesso ao mar. O Evangelho já havia alcançado a cidade de Jerusalém e praticamente toda a Samaria, mas agora Deus usou Pedro para realizar grandes milagres nas proximidades de Jope, inclusive a ressurreição de uma pequena criança. Quando Pedro cruzou os braços, pensou que podia descansar, Deus tinha outros planos para a igreja. E o plano de Deus era expansão territorial. Deus não se contenta com apenas um lugar. Deus quer o mundo inteiro. Amém, irmãos? Ele quer alcançar o mundo, irmãos. Cesareia era uma cidade marítima, mas em território samaritano. Pior de tudo, era a sede do governo romano, fora da cidade de Roma. Portanto, um local onde Pedro jamais teria ido, de livre e espontânea vontade. Pedro não teria ido para Cesareia. A vontade dele, bem como a de todos os apóstolos, era de ter ficado na cidade de Jerusalém, aos redores de Jerusalém. Por esta razão, Deus precisou enviar uma grande perseguição contra a igreja que ficava em Jerusalém, para que a igreja pudesse se expandir. Atos 8:1 diz: e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram expulsos, todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Agora eu pergunto, por que será, até nos dias de hoje, a igreja não gosta de expandir-se? Por que será que até nos dias de hoje, a igreja não gosta de expandir de livre e espontânea vontade? Quando Deus me chamou, irmãos, para vir para Goiânia, no ano de 1993, para aqui abrir a nossa primeira igreja, a minha igreja mãe, na cidade de Ribeirão Preto, me disse: não vá. Ribeirão Preto precisa de igrejas, abra igrejas aqui. Mas Deus havia dito: vai. Amém, irmãos? Nós viemos para cá, Deus nos deu esta igreja abençoada. Alguns anos mais tarde, Deus me chamou para abrir uma igreja na cidade de Londrina, no norte do Paraná. E mais uma vez, agora esta igreja me disse: não vá, pastor Rômulo, nós precisamos de mais igrejas aqui. Uma vez em Londrina, Deus também nos deu uma igreja maravilhosa, abençoada, em pouco menos de 2 anos. Na hora de voltar para Goiânia, a igreja de Londrina nos disse a mesma coisa: não vá, pastor Rômulo, nós ainda precisamos de vocês aqui. E agora, recentemente, quando Deus nos chamou para abrir uma igreja na cidade de Ribeirão Preto, o que nós ouvimos mais uma vez dos nossos irmãos: não vá, pastor Rômulo, vamos abrir igrejas aqui. O problema de Pedro era bairrismo. Ele não queria sair da terra de Israel, ele não queria sair das cidades dos judeus, ele era bairrista, nada prestava fora de Israel. Mas o nosso problema é egoísmo. Nós não queremos ceder pessoas, nós não queremos ceder recursos, nós não queremos ceder dinheiro para expandir o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas, irmãos, a visão de Deus é o mundo inteiro. Todas as vezes que viajando, eu passo por uma nova cidade, eu logo penso: aqui seria um bom lugar para se iniciar uma igreja. Por que eu penso assim? Porque eu sei que é assim que Deus pensa também. O plano dele é territorial, o plano dele não é apenas local.
Ele não ama apenas um lugar, Ele não ama apenas uma igreja, Ele não ama apenas um grupo de pessoas, mas Ele ama a todos. Claramente Ele disse: ide por todo o mundo. E além de expandir territorialmente, Deus também ensina sobre a expansão espiritual. Do que adianta uma igreja em cada canto da cidade, em cada canto do estado e do país, se almas não estão sendo salvas? A história de Cornélio nos ensina duas grandes verdades doutrinárias. A primeira delas: ninguém consegue ser salvo através das boas obras. E a segunda grande verdade: ninguém pode dizer que é salvo porque pratica boas obras. Eu me arrepio quando eu escuto pessoas dizendo que sabem que são salvas por causa de suas obras. O verso 2 diz que Cornélio era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa. Isso quer dizer que a esposa e os filhos também eram. O qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Irmãos, as obras de Cornélio eram de causar inveja nos melhores apóstolos do Senhor Jesus Cristo, nos melhores crentes desta igreja e de todas as igrejas. No entanto, ele ainda era um homem perdido. O irmão Clóvis, quando conhecemos, ele já era assistente de diácono de uma outra igreja, e o que ele fazia naquela igreja, as mesmas coisas que ele está fazendo na nossa, muitas boas obras. No entanto, irmãos, ele só foi salvo quando ele olhou para a cruz do Senhor Jesus Cristo e se arrependeu de seus próprios pecados. Eu estava lá naquele dia, quando ele, a esposa e os 2 filhos mais velhos se ajoelharam e receberam o Senhor Jesus Cristo. E assim como Pedro foi enviado à casa de Cornélio, piedoso e temente a Deus, eu fui enviado à casa do Clóvis, que também já era piedoso e temente a Deus, mas que precisava ouvir o Evangelho para ser salvo. Meus irmãos, a salvação continua através dos ouvidos, e não através dos olhos, e não através das mãos. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E o verso 22 diz: Cornélio, centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo, para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Os homens e as mulheres ainda são salvos ouvindo a palavra de Deus, e nós não podemos nos esquecer disso. A igreja, então, precisa crescer territorialmente, mas espiritualmente também. Esta é a visão de Deus e precisa ser a nossa visão. Nós temos que crescer tanto por dentro, espiritualmente, como por fora, territorialmente, para agradar a Deus. Quantos de nós já pararam de crescer espiritualmente? Quantos se consideram hoje melhores crentes do que há um mês atrás, há um ano atrás? Muitos pararam de crescer, outros até regrediram, e poucos estão crescendo. Mas esse é o plano de Deus. Vamos crescer em número, mas vamos crescer também espiritualmente. Em segundo lugar, a visão missionária de Deus é uma visão inclusiva. E agora, mais do que nunca, eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Talvez seja a parte mais importante deste sermão. Versículo 14, irmãos, Pedro tem uma atitude que eu posso ver nos dias de hoje, uma atitude que tem atrapalhado o crescimento da igreja, impedido o crescimento da igreja e a edificação dos crentes. E como Pedro, muitos estão atrapalhando o crescimento da igreja, pensando que estão certos, pensando que estão do lado de Deus, como Pedro pensava. Mas Pedro disse: de modo nenhum, nunca diga não para Deus. Amém, irmãos? Ele disse: de modo nenhum. Senhor,
porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Entenda o que está acontecendo aqui. Pedro considerava os gentios, aqueles que não são judeus, comuns, ordinários e imundos, sujos. E tratava-se, irmãos, de uma convicção religiosa, mas não era necessariamente uma convicção bíblica. Você e eu podemos ter convicções religiosas, podemos ter dogmas religiosos, mas nem por isso eles são bíblicos, nem por isso eles são corretos e certos aos olhos de Deus. Às vezes, quando pessoas têm convicções religiosas e fortíssimas, porém erradas, nem mesmo Deus consegue mudá-las de ideia. Elas pegaram essas convicções de suas igrejas antigas, de igrejas que tiveram no passado, ou pegaram essas convicções de pastores, ou de professores, ou de comentários, e nem mesmo Deus tira essas convicções delas. Veja só a resistência de Pedro: de modo nenhum, Senhor. Tratava-se de uma convicção religiosa. Deus, no entanto, não estava pedindo a Pedro para aceitar o pecado no meio da igreja, mas Deus estava pedindo para aceitar os pecadores. Todos os tipos de pessoas são bem-vindas à casa de Deus. Recentemente, uma moça, cuja convicção e prática acredita na união civil entre duas pessoas do mesmo sexo, me perguntou se ela seria bem-vinda à nossa igreja. Na mesma hora, sem hesitação, eu respondi: claro que sim. Não só você seria bem-vinda à nossa igreja, mas a sua parceira também seria bem-vinda à nossa igreja. Nós iríamos tratá-las com respeito, com dignidade, com amor e com carinho. Amém, irmãos? Eventualmente, vocês irão ouvir a palavra de Deus, e não será o pastor nem a igreja, mas a palavra de Deus que poderá mudar a vida de vocês. Mas como que nós vamos fazer a diferença na vida das pessoas? Como que nós vamos influenciar a vida das pessoas se nós não acreditamos que a igreja é o lugar delas? Como iremos alcançar as pessoas se elas estão sendo barradas na porta da igreja? Amém, irmãos? Inclusão, então, significa mudar os métodos e o tratamento que dispensamos às pessoas. Preste atenção, eu disse métodos, eu não disse doutrinas. Amém, irmãos? Eu disse métodos, eu não disse princípios. Amém, irmãos? Eu disse métodos, eu não disse mudar a palavra de Deus. Veja o versículo 15. Deus respondeu ao resistente Pedro: não faças tu comum ao que Deus purificou. Até então, é verdade, Deus usava, no Velho Testamento, os animais sujos, imundos, impuros, e os animais puros e limpos, para separar a nação de Israel, o seu povo, das demais nações do mundo. Agora, essa diferença não era mais necessária, porque todas as nações, todos os povos têm os mesmos privilégios debaixo do sangue de Jesus Cristo. Se Cristo tivesse morrido apenas por Israel, a separação teria sido mantida, mas ele morreu por todos. Pedro não era necessariamente contra alcançar as outras nações, mas ele era contra a mudança de métodos. Há pessoas que resistem a mudanças de métodos. Em outras palavras, ele queria dizer: vamos ganhar os gentios, mas eles terão que viver como judeus, eles terão que viver como nós. E é por isso que eu digo, a igreja nunca deve abrir mão da doutrina e dos princípios da palavra de Deus, mas a geração digital
não é a mesma da geração da Revolução Industrial, que já não era a mesma da Idade Média. As gerações mudam, as pessoas mudam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Pedro não queria mudar de métodos. Mesmo na era da igreja, ele queria que todos nós vivêssemos como judeus. Quando o retroprojetor começou a ser usado nas igrejas, e há jovens e adolescentes aqui que nem sabem o que é um retroprojetor, mas quando este aparelho, quando esta inovação tecnológica apareceu e começou a ser usado nas igrejas, havia crentes chamando este aparelho de diabo chifrudo. Agora, do que estão chamando o multimídia e as redes sociais? Não, irmãos, não há nada de errado, são instrumentos que nós podemos usar para a glória de Deus. Se houvesse projetores na época de Cristo, com certeza ele teria usado. Para crescer a igreja precisa mudar alguns de seus métodos, porém sem mudar os seus propósitos. Ou seja, vamos mudar os métodos, mas nunca mudar a nossa teologia. Exemplo disso é um jovem senhor que, há alguns anos atrás, ele era viciado em drogas, se utilizava das drogas, se converteu a Jesus Cristo, foi para a igreja e conseguiu ficar mais de um ano sem usar drogas. Mas infelizmente, num certo dia, ele passou por um lugar onde não deveria ter passado, e ele caiu na tentação. Imediatamente, pessoas me perguntaram: e agora, pastor, o que o senhor vai fazer? O senhor vai discipliná-lo? O senhor vai levá-lo perante a igreja ou perante a diretoria? Este teria sido o método antigo. Mas o novo método disse: nem uma coisa e nem outra. Ele já está mais que triste, ele já está mais que arrependido. Eu vou parabenizá-lo, porque ele conseguiu mais de um ano sem usar a maldita da droga. Amém, irmãos? E graças a Deus, desde então, ele tem sido mais que vencedor. Jesus disse: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Meus irmãos, não faz mal mudar de métodos, desde que você continue dentro da palavra de Deus. Mas inclusão também significa mudar os métodos. Muitas coisas que fazíamos há 20 e tantos anos atrás já não dão mais certo hoje. E nós temos que saber como alcançar a nossa geração. Em segundo lugar, inclusão significa mudar o tipo de tratamento que damos às pessoas. Até então Pedro agia como um fariseu. Como que age um fariseu? Nós e eles. O bom e o mal. O certo e o errado. O fariseu sempre age desta forma. Mas veja a mudança maravilhosa que ocorreu na vida de Pedro, no versículo 26. Mas Pedro o levantou dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Algumas horas atrás, ele disse: Senhor, eu não vou tocar numa pessoa imunda. Eu não vou tocar neste Cornélio. Eu não vou entrar na casa deste Cornélio. E agora, ele manda Cornélio se levantar e ele diz: nós somos iguais. Amém, irmãos? Nós nunca devemos nos esquecer disso. Somos todos homens, somos todos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus. Meus irmãos, nós conseguimos ser piores que outras pessoas, mas nós nunca conseguimos ser melhores que outras pessoas. Momentos antes, Pedro havia dito: de modo nenhum, Senhor. Agora ele diz: levanta-te. Eu também sou homem, eu não sou melhor que você, Cornélio. Nós somos coiguais. Qual que é a diferença? Será que Pedro tinha dupla personalidade? Não. É que o primeiro Pedro se sentia melhor que as demais pessoas.
Mas o segundo Pedro, convertido, reconheceu que todos nós somos iguais aos olhos de Deus. Quando eu era criança, eu acompanhava as brincadeiras de outras pessoas a respeito do racismo. E fazíamos muitas brincadeiras com a cor da pele das pessoas. Eu tinha 12 anos, nunca me esqueço. Fiz uma piada muito sem graça, que eu havia aprendido dos mais velhos. Mas um rapaz, muito sério, me chamou de lado e disse: Rômulo, nunca brinque com a cor de uma pessoa. Isso aqui se chama pigmentos. O seu é claro, o meu é escuro. Mas se você tirar esse pigmento, você vai ver que nós somos todos iguais por dentro. Nós somos todos iguais. Finalmente, Pedro reconheceu isso, que nós somos todos iguais. Ele reconheceu que ele não era melhor que ninguém. Isso aconteceu comigo também, em outras palavras, mas aconteceu comigo há alguns anos atrás. Eu diria que até o final dos anos 80, eu me considerava o melhor crente da minha família, se não o melhor crente da minha própria igreja. Pois afinal de contas eu não bebia, eu não fumava, eu não me prostituía, eu não tocava em bebida alcoólica, eu não faltava aos cultos da igreja, eu cumpria com todas as minhas obrigações, então eu me achava no direito de julgar e repreender, desde os meus pais até todos os meus irmãos. Mas eu nunca me esqueço, no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, trabalhando como guarda noturno, na universidade, debaixo de muito frio e chuva, orando a Deus, Deus quebrantou o meu coração, chorava copiosamente naquela noite, e Deus me mostrou que eu não era melhor que ninguém. E para a glória dele eu posso lhe dizer, desde então, tanto quanto eu saiba, nunca mais julguei, nunca mais me senti melhor que qualquer um de meus irmãos. Nós precisamos acabar com o farisaísmo em nosso meio. A maneira como nós tratamos as pessoas irá determinar se elas irão permanecer no nosso meio ou não. Eventualmente, eu tenho uma boa notícia. Todas elas irão se converter a Jesus Cristo, desde que a igreja seja usada para levantá-las e não para mantê-las humilhadas no chão. É simples. Gálatas 6:1 diz: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, e a palavra ofensa aqui é delito, é culpa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de, diga alguém, mansidão, carinho, cuidado, jeitinho, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Inclusão então significa que qualquer pessoa que esteja praticando qualquer pecado que seja, pode fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, desde que se arrependa, desde que seja transformada, mas para isso ela precisa passar por um processo, e nós não vamos impedir o processo na vida daquela pessoa com o nosso farisaísmo, mas significa também que mesmo pessoas de dentro poderão sair se não tiverem cuidado com as suas próprias vidas. Então esta é a visão missionária de Deus. Expansão, vamos crescer numericamente, vamos nos espalhar, mas vamos crescer internamente também, vamos ser reavivados, amém, irmãos? Vamos olhar para as coisas que são de cima e parar de ficar olhando para as coisas que são da terra. Mas a visão de Deus é inclusiva. Ele quer que todos façam parte. Ele quer que nós, como igreja, concedamos às pessoas oportunidade de transformação. Em último lugar, a visão de Deus é uma visão evangelística. No versículo 16, veja como que Deus insistiu, e aconteceu isto por 3 vezes. 3 vezes o vaso tornou a recolher-se ao céu. Pedro era uma pessoa muito difícil de ser convencida, mesmo por Deus.
Deus teve que insistir com ele 3 vezes, para que ele fosse e pregasse o evangelho para uma família de pagãos, para uma família de não-judeus. Ele também havia negado Jesus 3 vezes. 3 vezes também ele teve que confirmar o seu arrependimento. Agora, pergunta: o que Deus teria feito com Pedro, se Pedro tivesse resistido até o fim? Não vou, não vou, não vou. Há pessoas que querem ser mais santas que Deus. Há pessoas que querem ser mais justas, mais certas do que Deus. Eu creio que Deus teria castigado a Pedro. Porque Paulo mesmo disse: se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, mas ai de mim se não pregar o evangelho. E Deus teria escolhido um outro apóstolo para levar a sua palavra para os gentios. Amém, irmãos? Mas graças a Deus, Pedro não resistiu até o fim. Veja o que Pedro mesmo disse, agora no versículo 29. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Espera aí, Pedro, esta é uma meia-verdade, sem contradizer. Você resistiu no início, mas o que ele quis dizer é sem desobedecer. Irmãos, qual filho é melhor? Aquele que diz para o pai: eu vou e nunca vai? Ou aquele que disse: eu não vou, mas se arrepende e vai? Foi o caso de Pedro. Ele disse: não vou, mas se arrependeu e foi. A ordem continua a mesma. Amém, irmãos? Há muitos Cornélios que precisam ouvir para serem salvos. Mas o que é necessário para evangelizar? Primeiro, precisamos ir. Ninguém evangeliza parado, assentado, acomodado no seu lugar. Como já sabemos, Pedro mesmo precisou vencer o cansaço, a fome, a distância e principalmente o preconceito para sair de onde estava até a cidade de Cesareia. Mas hoje em dia nós não queremos sair mais. As igrejas não querem mais sair. Agora, irmãos, elas preferem o comodismo do aconselhamento dentro do escritório. Nada de errado em aconselhamento, mas aconselhamento não substitui evangelismo. Hoje as igrejas querem fazer acampamentos, trazer as pessoas até a elas, porém elas não vão até as pessoas, e assim nós estamos inventando muitos métodos para não sairmos. Mas o campo missionário ainda fica lá fora e não aqui dentro. O campo missionário ainda é lá fora, irmãos. Infelizmente, eu acho que a doutrina da eleição incondicional, aquela que diz que quem há de ser salvo será, já está tudo determinado, eu creio que essa doutrina ela tem causado muito, não pouco comodismo no meio do povo de Deus. Mas a doutrina do livre-arbítrio ainda diz: ide, pois às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Eu quero que você entenda, a maioria de nós aqui nesta noite, nós fomos encontrados, amém, irmãos? Nas ruas, nós fomos encontrados nas casas, nós fomos encontrados em outros lugares, menos na igreja. A maioria de nós foi encontrada no local de trabalho, num ponto de ônibus. Segundo, precisamos pregar. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Irmãos, guarde bem esta informação. Deus não faz o quê? Acepção de pessoas. Sabe o que isso significa? Nós nunca vamos pregar a palavra de Deus para a pessoa errada. Pode pregar a palavra de Deus, você nunca vai errar o alvo. Alguns anos atrás, um jovem me procurou depois de um culto de domingo à noite. Triste, choroso. Pastor, visite meu pai, ele está no hospital, na Santa Casa, e ele está prestes a morrer. Ele não acredita em Deus. Se ele morrer agora, ele vai para o inferno. O senhor poderia visitá-lo? Naquela mesma noite, eu fui visitá-lo.
Cheguei ao hospital, irmãos, e o pai estava morrendo mesmo. Usando um fraldão, ele já não tinha mais nenhum tipo de controle sobre o seu próprio corpo. O câncer já tinha se alastrado. Porém, ele estava assistindo ao Fantástico. E ele não quis desligar a televisão para ouvir a palavra de Deus. Assim mesmo, eu preguei a palavra de Deus. E enquanto eu pregava, aquele homem, ele tinha um sorriso cínico no rosto, um olhar cínico. Ele zombava de mim e da palavra de Deus, enquanto eu pregava-lhe o evangelho de salvação. Irmãos, eu saí daquela visita derrotado, mas eu fiz a minha parte. No dia seguinte, eu não pensei mais naquele homem. Até o final da tarde e início da noite, veio um peso enorme dentro do meu coração. Eu estava no centro da cidade e de lá eu tive que ir correndo para a Santa Casa. Consegui entrar no hospital, consegui entrar no quarto daquele homem. Agora sozinho, prestes a morrer mesmo, com muitas dores espalhadas por todo o corpo. Ele já não tinha mais um sorriso cínico. Ele não tinha mais um olhar cínico. Ele estava diante da própria morte. Eu perguntei se podia, mais uma vez, lhe pregar o evangelho. Ele acenou com a cabeça que sim, pois ele não podia mais falar. O câncer já tinha tomado completamente o seu esôfago. Preguei-lhe o evangelho. Quando eu fiz o apelo, somente através dos lábios, aquele homem orou aceitando a Jesus Cristo, pedindo perdão dos pecados, com lágrimas nos olhos. Amém, irmãos? No dia seguinte, ele veio a falecer. Nós nunca vamos pregar o evangelho para a pessoa errada. Sabe por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele não fez acepção de um Cornélio e de sua família que praticavam boas obras na cidade de Cesareia, e ele não fez acepção de um ateu que na noite antes havia zombado dele e da palavra dele, mas que no dia seguinte, humilhado, recebeu Jesus Cristo como Salvador. Eu já li muitos livros sobre missiologia, mas eu resolvi que eu vou ficar dentro da palavra de Deus. A Bíblia é o melhor de todos os livros. E eu vejo na Bíblia, Deus deseja a nossa expansão. Mas nenhuma igreja vai conseguir crescer em números, se ela não crescer espiritualmente. Eu tenho que buscar avivamento espiritual, você tem que buscar avivamento espiritual, nós temos que buscar melhorar como filhos de Deus. Deus quer expansão, Deus quer inclusão. Deus quer inclusão. Eu gosto muito da carta aos Coríntios. Paulo ali fala de vários tipos de pecadores que havia naquela igreja. Mas ele disse que eles eram, porém não são mais. Amém, irmãos? Mas são pessoas que não foram transformadas da noite para o dia, mas elas foram sendo transformadas através do ministério da igreja. Nós não temos paciência com pessoas. Já perceberam isso? Nós queremos que elas sejam transformadas e que elas andem segundo a nossa cartilha da noite para o dia. Nós precisamos dar tempo para as pessoas. Eu tenho certeza que se essas pessoas estão nesta igreja, ouvindo a palavra de Deus, todas as vezes, há um ditado popular que diz que água mole bate em pedra dura até que fura. Amém, irmãos? Mas fora da igreja, aí sim essas pessoas não teriam mais nenhuma esperança. E às vezes não estão nem fora da igreja, mas estão em igrejas que não pregam a verdadeira palavra de Deus. Também não há esperança. Aliás, igrejas que não pregam a palavra de Deus, elas estão cauterizando cada vez mais a mente impenitente dos pecadores. Porque eles passam a ter uma falsa segurança e nunca vão se arrepender dos seus pecados. Pastor Nathan Diedrich, que pregou para nós há 2 anos atrás, numa conferência para jovens, cuja presença nós podíamos sentir que o Espírito Santo estava com ele.
ele me fez a seguinte pergunta: irmão Rômulo, nós não podemos abaixar padrões, nós não podemos negociar a palavra de Deus, mas como podemos alcançar esta geração? Ela é totalmente diferente da minha, da sua, e olha que nós não somos tão velhos assim. Eu disse para ele: pastor, eu já descobri que só há um jeito: dando tempo para as pessoas. Não devemos espirrá-las da igreja, amém, irmãos? Mas nós devemos ser pacientes. Mas pastor, se permitirmos a presença delas em nosso meio, elas vão contaminar os outros. Nós seremos contaminados aqui ou lá fora. É minha responsabilidade proteger meus filhos e proteger a minha vida. Mas Deus não me chamou para purificar uma igreja. Quem recolhe o joio do trigo são os anjos de Deus. Eu acredito que nós como igreja nunca devemos aceitar o pecado, mas os pecadores são bem-vindos. Deus também tem uma visão evangelística. Nada deve substituir o evangelismo. Recentemente um amigo me procurou perguntando se eu não queria trazer para a nossa igreja o curso de autoconfrontação. É um curso de aconselhamento muito bom e muito bíblico. Mas eu disse para ele que não. Por que não, pastor Rômulo? E eu disse porque eu tenho percebido que grande parte das igrejas que têm adotado este curso de autoconfrontação perderam a visão evangelística. Eles agora estão enfatizando aconselhamento. É aconselhamento. Porém não estão saindo mais para evangelizar. Espalhar a semente do evangelho. Não. Me ofereça um curso de evangelismo. Amém, irmãos? Me ofereça um curso de evangelismo explosivo. Vamos fazer esse curso. Porque eu tenho certeza que os melhores conselheiros que existem são aqueles que evangelizam. Eu quero fazer parte da visão de Deus. E você? Eu quero crescer em números. Quem não quer? Mas antes disso eu preciso crescer espiritualmente. Minha vida de oração, minha fidelidade para com a igreja. Eu quero crescer espiritualmente primeiro. Eu quero incluir as pessoas. Eu quero amar a todas. Eu quero odiar o pecado e amar o pecador. E eu quero evangelizar, eu quero falar de Cristo. Eu quero trazer almas para a minha igreja. Vamos possuir a visão de Deus? A visão de Deus é o mundo. Qual é a sua? Se é o mundo também, nesta noite você deve participar da promessa de fé para missões. Nós temos missionários espalhados pelo Brasil e alguns em outros países. Mas há tantos outros missionários pedindo a nossa ajuda, pedindo a nossa contribuição. Só se você participar, para que possamos ajudar a todos. Participe. Vamos fechar os olhos e vamos orar.